Me avisem, tá? Se travar, se qualquer coisa. Tá. Então, recapitulando aqui. Uma coisa interessante para a gente entender a respeito dos moluscos é a apomorfia desse filo. E para quem não lembra, a apomorfia é aquela característica que diferencia os seres desse filo de outros filos, porque é uma característica que somente eles têm, tá? E todos eles têm. Então, qual é a apomorfia dos moluscos? É a presença do manto, também pode ser chamado de páleo, e cavidade paleal, que é a cavidade formada, né, ali pelo espaço entre o manto e a concha. E nesse espaço, a gente pode ter a acomodação de vários sistemas, tá? Sistema excretor, sistema respiratório, digestório, reprodutor, certo? Então, a gente tem, no ensino médio, a gente vê 7 classes mais importantes dos moluscos, tá? Aí eu separei aqui primeiro as 4 menos importantes, porque, enfim, é interessante só conhecer mesmo, mas não tem muita importância. E depois a gente vai ver as 3 que são mais cobradas, né? Então, gente, não sei se vocês lembram, né? O manto é o tecido que está por baixo da concha e que vai secretar essa concha. Então, por mais que exista uma classe que não tenha mais concha, a gente vai ver, por exemplo, o polvo, né? Ele tem uma concha vestigial, ou seja, a gente pode quase que considerar inexistente. O polvo ele não tem mais concha, mas ele tem um manto. Todos têm um manto, independentemente se perderam a concha ou não, se essa concha se transformou em outra coisa ou não, certo? Então, começando pela classe aplacófora, ou aplacofora, tá? Que é uma classe sem concha. Devia estar aparecendo aqui, eu não sei porque que não está carregando, mas ele parece um vermezinho, tá? Parece um esquistossomo, um vermezinho, né? Dobrado, assim, com uma cavidade na região ventral. Então, ele não apresenta concha, tá? É uma classe que não apresenta concha. Nos monoplacoforas, ele vai ter só uma concha, então mono, e essa concha, ela serve como se fosse um escudo. E aqui, minha gente, não confundir com aquela concha que a gente geralmente vê na praia, que é um bivalve, né? Não é aquele tipo de concha, que é outra. Vocês veem aqui na figura, ó, tem o bicho aqui debaixo da concha, tá? No bivalve, ele fica entre as duas conchas, né? A gente também tem a classe do Polyplacofora, que tem várias conchas, né? Poli de várias. E aí a gente pode citar como exemplo os quítons, que esse bichinho aqui. Ele parece aquele. Pô, ele parece aquele bicho que que é considerado um fóssil vivo. Esqueci o nome dele. Mas é bem parecido, assim. É marinho também. E a gente tem o escafopoda, que tem uma concha cônica, né? Eles vivem aqui como na figura, eles vivem enterrados. E essa concha, ela é bem esticada, ela é um tubo mesmo. Aí tem
a extremidade, né? A extremidade pro tem as duas extremidades livres. E aí, gente, eu queria trazer uma coisa para vocês, explicar mais sobre essa apomorfia, porque eu acho a cara do Enem, porque envolve zoologia, envolve evolução, envolve ecologia, sabe? E, caramba, é a cara desses vestibulares, sabe? Eu faria questões cobrando isso aqui. Então, o que que a gente observa? Que no caso dos moluscos, essa apomorfia de você perder a concha ou ela se transformar em outra coisa, tudo que envolve a concha e o manto vai ocasionar uma série de adaptações que vai influenciar no sucesso da diversidade de espécies nesse filo. Porque vocês lembram que é o segundo filo com maior biodiversidade, né? Com maior número de espécies. Só fica atrás dos artrópodes. E isso, minha gente, foi por conta dessas adaptações, tá? Que foram acontecendo em relação ao manto e à concha. Porque foram sendo criados tanto novos desafios, como a gente vai ver nos gastrópodes, nos gastrópodes, quanto no desenvolvimento de novos comportamentos, como a gente vê no caso dos cefalópodes, que passam a ter um comportamento de predação ativa, né? Pela perda dessa concha, porque a concha ela deixa o animal pesado. Então, você tem animais ali com outro tipo de comportamento que consegue ocupar um outro tipo de habitat, que agora não é, não é 100% aquático, consegue ocupar um ambiente terrestre e consegue desenvolver uma nova forma de respirar, né? Consegue, sei lá, desenvolver uma respiração por pulmão. Então, isso foi extremamente importante na explosão da biodiversidade dos moluscos, tá? E aqui eu trouxe essa tabela que ela mostra bem direitinho, assim, qual o resultado ecológico de cada adaptação em cada classe. Então, por exemplo, nos bivalves, né? Aqueles buzinhos que a gente encontra na praia. O que que qual a adaptação deles, né? Eles apresentam um manto fechado em sifões. E essa concha bivalve, ele não tem só uma concha, ele tem agora duas, né? E, e o resultado foi que eles tiveram sucesso em fundos marinhos, tá? Nos gastrópodes, a gente tem a questão da torção, que eu vou explicar já já, né? Nos cefalópodes, o manto vai virar esse órgão que vai possibilitar uma propulsão, então uma movimentação rápida, uma movimentação para pegar presa, para fugir de predador, para se enfiar em locais que antes os moluscos não conseguiam, tá? E isso foi extremamente importante, ó, para eles se transformarem em predadores, para aumentar a inteligência desses bichos e desenvolver uma visão avançada, tá? Os poliplacoforas, esse daqui, né? Vermelhinho, com várias conchas, né? Ele tem um manto largo e as placas articuladas. Então, isso conferiu uma resistência mecânica, tá? E aí ele conseguiu ir para um ambiente mais rochoso. E o escafopoda tem um manto tubular, escavador, ele vai conseguir escavar, ocupar esse nicho, um nicho diferente, tá? Mais microbentônico.
Agora, vou explicar cada classe das três, tá? Os gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves, que são os mais cobrados, porque eles têm características bem importantes que a gente tem que lembrar e assim, elas são muito cobradas no sentido de comparação. Comparação com os cordados, comparação com outros filhos, tá? Então, vamos começar pelos gastrópodes. Os gastrópodes são, né, as lesmas, os caracóis e os caramujos. E a gente pega sempre como modelo o caracol, né, que é o mais comum, o caracol e o caramujo. Lembrando que a lesma, ela não tem concha, né? Lesma não vai ter concha, ela vai perder essa concha. O caracol e o caramujo tem a concha que vai abrigar toda a parte interna dele. Então, não tem como separar esse bicho da concha. E esse pé, o pé que está ventral, ele funciona como um sistema de tampão. Sistema tampão não de pH, minha gente, pelo amor de Deus. Um sistema de vai tampar mesmo ali o acesso a essa matriz, tá? E o que é importante, minha gente, dos gastrópodes? É que eles sofrem no processo de desenvolvimento larvário, eles sofrem um processo chamado de torção. O que é a torção? É quando essa concha ela sofre uma rotação de 180 graus e inverte todas as estruturas anatômicas internas do bicho, tá? E isso acontece por quê? Aí vocês veem, antes de explicar, vocês conseguem ver aqui, ó, que o ânus, ele tá mais perto da cabeça, né? O poro respiratório, o sistema digestório, né? E o resto dos órgãos tá mais para a região posterior. E eu vou resgatar essa imagem aqui, olha só. Na cavidade do manto, vocês lembram que eu falei que essa cavidade, ela comportava o final dos sistemas excretores, né? Tanto de excreção quanto de reprodução. E quando acontece a torção no gastrópode, essa cavidade, ela inverte. Ela vem aqui para cima da cabeça. Ou seja, o ânus fica bem pertinho da cabeça. E aí vocês concordam comigo que isso é um problema, né? Porque quando você tem um sistema excretor, um sistema reprodutor muito próximo da cabeça, isso faz com que gere ali um risco de contaminação, um risco maior de contaminação de sistemas mais refinados do bicho, tá? Então, isso foi um problema, certo? Inicialmente, isso foi um problema. Só que a natureza é linda, né? Essa torção que aconteceu, né, de acordo com as hipóteses, a hipótese mais aceita, ela aconteceu como uma vantagem defensiva imediata, porque quando você inverte a concha, você tem o manto retrátil, a concha retrátil, ela vai para frente, fica na região da cabeça. Então, o que acontece? Quando esse animal se sente ameaçado, ele consegue retrair a cabeça mais rápido. E a região posterior do pé, ela é retraída mais lentamente.
Então, foi extremamente importante para a defesa desse animal. Então, você chega perto, ele, que nem uma tartaruga. É muito mais rápido, tá? E só que, enfim, foi um problema anatômico. Mas esse problema anatômico acabou obrigando esses bichos a se protegerem de alguma forma, sabe? A melhorar esse aspecto de alguma forma. Então, por causa dessa torção, a concha ela foi sendo modificada. Então, ela foi dobrada, ela ganhou uma nova função, tá? Ela, ela foi modificada de alguma forma, e isso foi extremamente importante para também gerar um aumento da biodiversidade. E é por isso que essa torção ela é interessante do ponto de vista evolutivo, né? E principalmente assim, ela foi muito importante para as lesmas e os gastrópodes pulmonares terrestres, tá? Outra característica importante dessa classe é a presença da rádula, tá? A gente vai ver que tem rádula nos outros, mas aqui nos gastrópodes ela é mais observável, tá? Então, só lembrando, né, que essa rádula ela vai ser uma língua raspadora. Então, ela vai iniciar ali o processo de degradação do alimento do bicho e vai facilitar tanto a deglutição quanto a digestão, certo? O sistema nervoso deles, só destacando, porque o sistema nervoso dos moluscos é importante, vai ser ganglionar. Então, a gente tem a presença de alguns gânglios, a gente tem um gânglio no pé, um gânglio na cabeça, e outro gânglio aqui mais na região do, na região do corpo, tá? E a circulação deles é aberta, ou seja, o fluido que vai fazer as trocas, que vai levar nutriente e vai levar os gases, ele vai permear todos os órgãos desse animal. Ele não vai estar só ou em vasos fechados, como é o nosso, né? O nosso sistema ele é completamente fechado. As trocas acontecem pelos capilares, né? Como vocês bem sabem. E o sangue, ele não entra em contato com os tecidos diretamente, ele não banha diretamente os tecidos, ele está todo dentro do vaso. Se esse vaso extravasa, a gente tem um problema. E aqui nos gastrópodes, não. Esse fluido, a gente não pode chamar de sangue, né? Esse fluido, ele vai banhar todos os órgãos. E eu queria lembrar com vocês qual a vantagem fisiológica da gente ter um sistema circulatório fechado. Isso é muito pouco visto, né, no colégio, no cursinho, no ensino médio, no cursinho. E eu acho também que é super interessante. É a cara dos vestibulares. Qual é a vantagem, minha gente? É porque o sistema circulatório fechado, quando você tem a presença desses vasos fechados, você tem um controle muito maior da circulação do fluido ali. Então, você tem um controle maior da pressão, você tem uma distribuição mais homogênea para os tecidos e para os órgãos, você tem um controle maior da troca que é feita e você tem um controle mesmo mais refinado de todos os aspectos que envolvem a circulação, né? Pressão,
a quantidade de fluido, a questão da... Me fugiu a palavra agora. A constância, né? É constante. A presença desse fluido é constante no vaso. E já no sistema aberto, a gente tem totalmente o oposto. Você não consegue controlar a pressão, o fluido chega de forma desigual nos órgãos, tem uma distribuição, né, que não é uniforme, que não tem um fluxo uniforme, nem garantido, tá? Então, as trocas e o fornecimento de nutriente para as células, ela vai ser diferente, vai ser, vai ser menos funcional, tá? E aí isso afeta, claro, logicamente, o funcionamento dos órgãos, porque se você não tem um fornecimento pontual, homogêneo e constante de nutrientes e gases, esses tecidos, eles não trabalham na mesma velocidade. Tá? Você acaba tendo um metabolismo mais lento. Então, a gente que tem um sistema circulatório fechado consegue ter um metabolismo muito mais alto, metabolizar as coisas muito mais rápido, tá? E lembrando que nos moluscos no geral, né, a gente tem um pigmento que transporta oxigênio à base de cobre, que é chamado de hemocianina, tá? Só relembrando aqui com vocês, é a base de cobre. Então, aqui, ó, para vocês verem, vocês conseguem observar os órgãos internos, a parte interna de um gastrópode. Então, a gente tem a presença de um pulmão, que não é um pulmão em si, mas é mais para uma rede de capilares que está concentrado e forma esse pulmão, né? A gente tem a presença de um fígado, na verdade, a presença de um hepatopâncreas, né? Vai fazer a função ali de tanto do fígado quanto do pâncreas. Um estômago, um rim, né? Para um rim que ainda é um metanefrídeo, não é um nefrídeo completo, como é nos animais mais complexos, inclusive a gente, tá? O nosso rim, ele é um nefrídeo completo. A gente tem a presença do coração, que está ligado diretamente, né, ao pulmão. A presença do papo, que vai facilitar o processo de digestão. Um poro genital, por onde a gente vai ter a reprodução desses animais, tá? Eles também têm a presença do olho, um tentáculo, do olho e do tentáculo, e um poro respiratório, tá? Lembrando que aqui nos gastrópodes, a gente tem os 3 tipos de respiração. A gente encontra os 3 tipos, não no mesmo bicho, mas a gente consegue encontrar 3 tipos na classe. Tanto a respiração pulmonar, quanto a branquial, quanto a cutânea. Passando aqui para os cefalópodes. Na verdade, eu vou dar o bivalve, porque eu vou deixar o cefalópodes para o final, que é mais legal. Então, o bivalve. O bivalve, ele vai ser aquele molusco que apresenta 2 conchas e tem a massa visceral presente entre essas 2 conchas, tá? Ele tem um sistema de articulação entre essas conchas, então ele consegue abrir e fechar, tá? Mas aí a gente
A gente lembra das conchinhas do Bob Esponja, né? Que elas saem batendo assim para comer. E, na verdade, essa abertura, ela não funciona dessa forma. E não é para o animal se alimentar como se fosse uma boca, né? É importante a gente lembrar que são animais filtradores. Então, aqui, nessa classe, a gente não tem a presença da rádula. Não faz sentido, né? A gente ter essa língua adaptada para raspar, já que ele vai se alimentar pelos as coisas que entram na água, junto com a água, né? O material que entra junto com a água. É que nem um porífero, né? Filtrador. Ele também, minha gente, não vai ter. Ele também tem só o pé e a massa visceral, tá? Ele não vai ter Caramba, não, peraí. Eu ia falar alguma coisa sobre isso. Deixa eu tentar lembrar. Não, não, não tô. Ah, sim, é em relação ao pé. Em relação ao pé. É, esses animais, eles têm um pé que é mais interno, mas que também serve para movimentação. Então, às vezes, ele coloca o pezinho para fora e gera um movimento de impulsionamento, tá? Tem esse, tem esse pé também para locomoção, tá? E massa visceral. Esses animais, eles são diferentes também, porque eles têm dois sifões. A gente vai ver que nos cefalópodes aparece essa característica, mas ele só tem um. Já no bivalve, tem dois. Por quê? Esses dois sifões vai criar um fluxo de água. Vocês têm que ter isso em mente, que sempre que falar em animal filtrador, você tem que pensar em fluxo de água. Ele só filtra se existir esse fluxo. Então, por um sifão, a água vai entrar e pelo outro vai sair, gerando esse fluxo, né? E com a água que entra, ele vai conseguir captar os elementos para servir de alimentação. E o que acontece? O sifão inalante, que é o nome do sifão por onde a água entra, né? Por onde a água sai é o sifão exalante. O sifão inalante, ele está conectado às brânquias. E essas brânquias, elas vão ter, além da função de respiração, ela vai ter uma função de filtração. Vai filtrar, ela tem vários cílios, e o batimento desses cílios vai fazer a filtração dos elementos, né, dos quais esse animal se alimenta, e vai bater em direção ao sistema digestório, tá? Aí vocês conseguem observar aqui, olha onde está a boca dele. Está bem longe em relação à entrada do alimento, né? Bem longe. Por quê? Porque ele não, por ele ser um animal filtrador, ele não vai se alimentar pela boca, vai se alimentar aqui pelo sifão, certo? Legal, né? E novamente a gente encontra mais uma classe com a circulação aberta, também hemocianina. Agora vamos para os mais legais, os cefalópodes. Eles têm esse nome porque cefa de cabeça, céfalo de cabeça, poda de pé.
pés na cabeça, tá? Gastrópode, pés no pés na barriga. Então, aqui, ó, os pés na barriga. Gastro vem de intestino, de, né, abdômen. Tanto que a gente chama, é por isso que a gente chama o curso de gastronomia, né? Tinha outra curiosidadezinha em relação a isso. Esqueci também. Tá. E aí, o que que é importante dos cefalópodes? Primeiro que a gente pensa que toda essa estrutura aqui, que não faz parte dos tentáculos, é a cabeça dele. Mas não é, tá? Gente, não é cabeça. Ah, lembrei. Lembrei. Os bivalves, eles não têm cabeça, tá? Eles só têm pé e massa visceral. Era isso que eu queria falar. Além da curiosidade do pé. Já aqui a gente tem a estrutura completa, né? Os pés, a cabeça e a massa visceral. Então, a cabeça é só essa região aqui, que fica entre os pés, que no caso aqui são os tentáculos, e a massa visceral, que a região que contempla a massa visceral, tá? A gente tem dois principais representantes dos cefalópodes, as lulas e os polvos. E aí a gente tem, entre eles, a gente tem uma diferença que é em relação à concha. Nas lulas, a gente ainda vê uma concha, ela tá interna, agora ela tá interna. Deixa eu ver se eu acho aqui uma figura para vocês. Eita, algo me ouvindo. Tem uma imagenzinha aqui bem bonitinha. Aí na lula é a mesma coisa. Tem algumas diferenças. Ah, pronto, tá aqui. Tem algumas diferenças em relação ao polvo, mas são poucas. A principal é essa. Que a lula ainda vai conservar essa concha. Aqui, a estrutura, a estrutura de uma lula, tá? Então, uma concha bem menor, bem menos desenvolvida e que vai funcionar mais como um endoesqueleto, tá? Ela pode ser chamada tanto de gládio. Oh, meu Deus, para que eu minimizei? Ela pode ser chamada de gládio ou de pena. Os dois fazem referência a essa concha interna. Já os polvos, eles perderam essa concha. Isso gerou uma vantagem tão grande para o desenvolvimento da inteligência desses bichos que a gente não tem noção, né? Quer dizer, a gente tem noção, mas se vocês puderem depois estudarem mais a fundo sobre os polvos, ver algum documentário, eu vou ver se eu acho algum documentário sobre. Mas tem vídeo no YouTube,
Gente, caramba, é muito interessante. Pense nos bichos inteligentes, interessantes e com várias características diferenciadas de adaptação, tanto para predar quanto para se adaptar ao ambiente de uma forma impressionante, de uma forma impressionante. Vocês lembram que eles têm a capacidade de se camuflar, né? Pela presença de células especializadas, que são os hematocrófaro. Esqueci o nome agora. Mas eles têm essas células presentes que conseguem espelhar o ambiente. São células nervosas que estão, né, tão ligadas ao centro nervoso e elas conseguem espelhar. Quando chega perto, espelha e, e ele fica camuflado instantaneamente. É impressionante. Vocês, né, nunca viram um vídeo de um povo se camuflando, vai ver depois da aula, porque vale a pena. Parece efeito especial, inteligência artificial, né? Então, olha aqui, a concha rudimentar. É isso aqui, ó. É tão pequenininha, que tem muitos teóricos que, enfim, não consideram mais que o polvo tem uma concha. Dizem que não tem concha, tá ausente. Mas tem um resquíciozinho, tá? Outra coisa importante. Minha gente, isso foi extremamente importante, né? A perda da concha foi importante para a locomoção, né? Porque ele ficou menos pesado. Então, isso é importante para ir atrás da presa mais rápido, para ter agilidade, para ir atrás da presa e para fugir do predador. Importante para as duas coisas, tá? Então, ocasionou a modificação desse comportamento. Agora, ele não precisa só fugir, ele não está filtrando, ele não é um animal mais céssio, lesado. Ele consegue se movimentar com muita agilidade. E também foi muito importante para o desenvolvimento da inteligência deles, tá? O desenvolvimento, por exemplo, também de olhos semelhantes aos nossos. Por que são semelhantes? Porque eles desenvolveram essa estrutura que serve para focar, dar foco à imagem, aos objetos, que é o cristalino. Então, eles têm um olho com cristalino que vai adaptar o foco da imagem. E vocês sabem que isso faz toda diferença. Tanto para um animal que tem que fugir, como a gente, né? Somos péssimos predadores, a gente tem uma estrutura anatômica extremamente frágil. Então, a gente desenvolveu, por isso que a gente desenvolveu, né, um sistema nervoso tão complexo, porque a gente utiliza outras formas de sobreviver. Pelo nosso corpo, a gente não sobrevive, mas pela nossa cabeça, sim. E pelos órgãos sensoriais especiais, que estão conectados a esse sistema nervoso extremamente refinado, né, que conseguem mandar mensagens, muitas mensagens do ambiente, sob vários aspectos, e o principal deles é a visão. Tanto que, na faculdade, quando a gente entra na faculdade, né, de medicina, eu não sei se pode ter alguém aqui que não queira medicina, né? A maioria quer. A gente aprende, minha gente, que alguns exames, eles são feitos de olho aberto e de olho fechado. Exames neurológicos, para avaliar funções neurais, principalmente relacionadas a cerebelo. Faz
toda a diferença. O paciente primeiro faz com o olho aberto, e para sensibilizar o exame, para ter certeza que não tem nenhuma alteração funcional, ele faz o mesmo procedimento, o mesmo exame, executa os mesmos movimentos de olho fechado. Para vocês terem uma noção do quanto que a nossa visão é importante. E ela é muito adaptada pela questão do foco. Então, o olho desses bichos é semelhante ao nosso, nesse sentido. Aí vocês têm uma noção, né? Caramba, como o sistema nervoso deles também é desenvolvido para ser adaptado para interpretar essas informações, tá? O encéfalo deles é centralizado, então a gente vai ter, nos outros, tem um sistema ganglionar, sistema nervoso ganglionar. Aqui a gente tem a presença de um encéfalo central, e essa cefalização é muito importante para coordenar de uma forma mais refinada as funções, né? Todas as nossas funções, mas principalmente as funções relacionadas a, ao ambiente, à sobrevivência. Interpretar estímulos, captar e interpretar estímulos. E quando você tem essa cefalização, você tem a formação de regiões que trabalham de forma especializada. Como é o caso do nosso encéfalo, né? Do nosso cérebro. Cada região é responsável por alguma função. Tem uma região que é mais responsável, claro que as outras também, elas acabam influenciando na interpretação dos estímulos, né? Mas você tem uma região mais específica para a linguagem, uma região específica para a visão, para a audição, para, enfim, para tudo, para memória, né? Para formação de memória. E nos cefalópodes, a gente tem o início dessa especialização, de áreas especializadas, certo? Então, não esqueçam disso. Por isso que eles são tidos como animais extremamente inteligentes e adaptados, tá? Com estratégias, enfim, com uma capacidade maior de lidar com o ambiente, tá? Eles têm também, aqui nessa classe, a gente tem o aparecimento do sifão. Esse sifão é importante para fazer a comunicação entre a massa, né? A massa. Eu sempre esqueço. Essa massa central com o ambiente externo. Então, ele vai estar conectado aos órgãos excretores e reprodutores e digestivos também, tá? Faz essa comunicação. Que mais? Tem a presença aqui de uma veia cefálica. Tem a presença... um saco que produz e armazena pigmento, que é aquele pigmento que ele usa, né? Ele solta no ambiente e usa para fugir. Lembrando que não é uma substância tóxica, é só pigmentada para criar uma barreira visual, e ele conseguir fugir de uma forma mais eficaz. Na lula, esse pigmento, ele era muito retirado, hoje em dia não mais, porque dá para ser sintetizado em laboratório, né? E esse pigmento da lula, ele dava origem àquele pigmento nanquim,
sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, que é muito utilizado para desenho, produção de caneta. E hoje em dia não se utiliza mais, né? Só, enfim, é um artigo de luxo, né? Para quem não tem consciência, que já é produzido sinteticamente. Então, a gente tem, né, a presença também, ó, de um sistema renal, aqui as gônadas, o seco, que vai fazer parte do sistema digestório, né? Aqui o seco digestório. Que mais que eu posso destacar? É, basicamente isso. E eles têm número de tentáculos. Ah, esses tentáculos, eles são, cada um tem um gânglio que vai controlar o tentáculo, e esse gânglio é ligado ao cérebro do bicho, né? E nos tentáculos tem a presença das ventosas. Ah, diminuir aqui a imagem, ver se eu falei tudo. É, falei os bivalves. Pronto, gente, de molusco é isso. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa no chat. Isso, exatamente, Bel. O Japão tinha muito. Muito, muito, muito. Quem já tá aqui. Não, oh, nem a bolacha do mar. Meu Deus, como é o nome desse bicho? Hum, se eu descobrir, eu trago para vocês, mas não é a bolacha do mar, não. A outra tem o mesmo formatozinho, mesmo formato, bem parecido. Uma flor, é mesmo. Parece uma florzinha. Arthur, é a base de cobre, a hemocianina, que é o fluido que é análogo ao nosso sangue, né? E a molécula que carrega o oxigênio é o cobre, ao invés do ferro, tá? Me, me confirme aí que você pegou a informação. O Lula Molusco é um povo, exatamente. Oh, meu Deus, Bob Esponja todo errado. Cara, vai saber, né? Oh, meu Deus, vai saber que esses bichos não são quinidário porque tem manto. E eles não têm quinidócito, né? Aproveitando aqui para cromatóforo. Isso. Obrigada, lindinha. Eu quase acerto. Hemocianina. Foi quase. Pronto. Tem algumas espécies
algumas espécies de anelídeo que também tem. Vamos ver agora. Então, continuando, tá? Chegamos no filoanelida. E eu não sei porque eu coloquei os moluscos antes dos anelídeos, né? Foi um, foi um vacilo meu. Uma leseira. Tá. Características importantes dos anelídeos. Primeiro de tudo, né? E aí vamos pensar na apomorfia desses bichos. Nos anelídeos, minha gente, a gente tem o surgimento da metameria verdadeira. O que é essa metameria verdadeira? É quando o animal ele é todo segmentado e ele é realmente segmentado. Por quê? Porque a cavidade celômica ela é dividida em várias cavidades por septos e ela forma vários metâmeros. Cada metâmero repete a estrutura do outro. Você não tem uma única estrutura perspassando por, por todos os metâmeros, não. Cada metâmero é uma unidade que tem as unidades de cada sistema, certo? Isso é uma metameria verdadeira. E foi extremamente importante para revolucionar a ocupação ecológica dos solos, tá? Em relação a isso aqui, eu, cara, não lembro o que que eu ia explicar em relação a isso aqui. Tinha uma coisa muito legal para falar, mas, enfim, tá? Fiquem atentos a essa questão da metameria. Você pode comparar, por exemplo, a metameria dos artrópodes e a metameria até mesmo dos cordados. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem metameria, nós, seres humanos. Só que o nosso tipo de metameria não é tão, não é tão, qual a palavra? Óbvio, não é tão óbvia, porque a gente tem muita coisa que sofreu fusão, né? Muitas estruturas que sofreram fusão ao longo, enfim, ao longo do tempo. Mas a gente também tem metameria. São animais que agora são celomados, e aí vamos relembrar que a gente tem, né, os plateumintos acelomados, os nemateumintos pseudocelomados, e agora a gente tem os anelídeos celomados. A presença da cavidade celômica, extremamente importante para isolar, criar uma cavidade isolada para os órgãos internos, para os tecidos internos do animal. Né? E é esse celoma que vai ser compartimentalizado, criando a metameria. São animais que também têm presente cerdas quitinosas laterais, então cerdas de quitina, e essas cerdas elas são utilizadas para movimentação. As principais classes a gente tem, né, em relação a essas cerdas, os aquetos, que não possuem as cerdas, exemplo, a sanguessuga, e aí a Lindinha falando que é revoltada, né? Porque Lula e povo não é equinidade. Pô, eu sou revoltada que sanguessuga não é plateuminto.
Caramba, não parece um plateuminto? Gente, parece muito um plateuminto, sanguessuga. Muito, muito, muito. É, a gente também tem os oligoquetos, que é a minhoca, né? O representante principal é a minhoca. Tem alguns, né, algumas cerdas, uma quantidade menor de cerdas, e os poliquetos, como, por exemplo, as nereidas, que têm várias cerdas, né? E várias cerdas nos metâmeros. Tem um número maior de cerdas por metâmero. Lembrando que a gente tem muito mais representantes de poliqueto do que de oligoqueto, né? E só que geralmente para estudar os anelídeos, a gente toma como modelo as minhocas, porque é um animal que é mais próximo da nossa realidade do que a nereida. Tá? E eu também queria trazer para vocês, relembrar, já trazendo aqui a questão da ecologia, a importância ecológica desses seres, que é a, a produção de humus. E o que é esse humus? Nada mais é do que fezes nitrogenadas, né? Então, a minhoca, quando ela se alimenta, e ela não se alimenta de terra, tá? Mas ela se alimenta do que está presente na terra, da matéria orgânica que está presente na terra. Pelo amor de Deus, não vão errar isso. Vai, vai cair um dia isso em alguma questão e vocês não vão errar, porque estão lembrando do que eu estou falando agora. Ela se alimenta da matéria orgânica e no processo de decomposição dessa matéria, né, ela vai produzir o humus, e esse humus é extremamente rico em nitrogênio. E o nitrogênio vai ser importante para fertilizar esse solo, né? Lembrando lá do ciclo do nitrogênio, segunda-feira, a gente vai revisar sobre o ciclo do nitrogênio, tá? Só para fazer fazer uma ponte com a ecologia, que eu acho importante. E, e é isso, tá? Aí eu trouxe essa imagem que dá para perceber de uma forma bem óbvia a questão dos metâmeros. Então, olha só, cada metâmero tem seu poro excretor, tem seu nefrídeo, tem a sua porção, né, tem a sua porção do vaso sanguíneo, né? Tem tem sua cavidade celômica, tem a porção do intestino, certo? Então, minha gente, como é a anatomia interna de uma minhoca? É isso daqui, tá? A gente tem uma cavidade oral, a gente vai ter a presença de dois vasos importantes, tá? São arcos de circulação. Então, a gente tem um dorsal e um ventral, aqui, um dorsal e um ventral. A gente também tem um sistema muscular, né? Que aqui no caso dos anelídeos, ele vai ser muito mais eficiente. Por quê? Porque como você tem metâmeros isolados, você consegue ter uma variedade maior de movimentos isolados. Você consegue movimentar um metâmero específico. Então, você tem mais possibilidades de dobra do corpo, né? De força, de direcionamento, tá?
esse sistema muscular também vai ser eficientemente mais inervado. Então, cada porção cada metâmero tem sua porção muscular e tem sua inervação. Então, quando você gera um estímulo no metâmero, não necessariamente ele vai para o outro, certo? E isso é importante também para criar movimentos antagônicos. E como os anelídeos, eles têm duas camadas de tecido muscular. Uma longitudinal, né, como se fosse reto, e uma outra circular, por cima da longitudinal. E vocês lembram que eu já expliquei sobre isso, né? Também serve para aumentar a possibilidade de movimentação. A gente tem a presença tanto de sistema reprodutor feminino quanto masculino, então testículos e ovários. Então, aqui são animais monóicos, apresentam, né? Não, são animais dioicos, vão apresentar os dois sistemas num ser só. E eu não coloquei aqui, mas vocês vão lembrar, né? Da reprodução das minhocas, que acontece com a troca mútua de espermatozoide, né? E a fecundação mútua. Eles vão soltar, um solta espermatozoide no poro genital do outro. Vão e vão se fecundar em conjunto, tá? A gente também tem um sistema ganglionar, o sistema nervoso vai ser do tipo ganglionar, tá? Voltando para o sistema circulatório, vocês conseguem ver que é um sistema fechado, a gente vai ter um sistema fechado e um vaso dorsal funcionando como se fosse, minha gente, um coração. O anelídeo, ele não tem um coração em si, mas é o batimento desse vaso, batimento coordenado, principalmente do dorsal, que vai funcionar como coração para bombear o fluido pelo corpo do anelídeo, certo? Voltando aqui pro sistema nervoso. A gente tem, então, um sistema ganglionar e a gente também tem a presença de um gânglio cerebroide. Então, mais uma vez, a presença da cefalização desse sistema nervoso. A gente vai ter a presença do nefrídeo, que é um metanefrídeo, para fazer a metabolização, né, de excretas nitrogenadas. E esse nefrídeo vai desembocar num poro nefrítico, né? Cada metâmero vai ter o seu poro, fazer a excreção. Lembrando também que a excreção da digestão, dos produtos dos restos de digestão dos anelídeos, é feito pela boca, né? Então, ele tem um sistema digestório completo, mas ele também faz a liberação pela boca, tá? A respiração é cutânea, tá? Desse animal, vai ser cutânea. E ela é possibilitada, essa respiração é possibilitada pela rede de capilares que está vascularizando essa cutícula, a cutícula que reveste o anelídeo.
Então, são os capilares que vão fazer as trocas diretamente com o ambiente, certo? Outra coisa importante é, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, certo? E é isso, minha gente. Foi, zoologia foi. Ah,